Sejam todos bem-vindos, caros internautas. Aqui é o Ministério EMA, convosco é o Conservo Fred. E hoje vamos fazer uma meditação muito importante da Palavra de Deus. Eu quero começar com um historial, ou com uma experiência vivida. Hoje vamos falar sobre o perdão e essas perguntas vão se basear nesta perspectiva. O amado já ouviu um episódio de que alguém violou os princípios conjugais e nessa violação envolveu-se o adultério e o marido ofendido por este abuso cometido por o seu cônjuge, ele acaba por se vingar e tirar a vida, se calhar, da sua própria esposa e daquele que cometeu este ato que é tão ilícito. O irmão já presenciou um acontecimento em que alguém rompeu a casa e foi apanhado na tentativa de poder furtar alguns bens e os donos se vingam e eles acabam por matar assim alguém que cometeu este furto, esta propriedade ilegal, esta possessão ilegal dos bens que não é lícito, que não é aprovado e que rompe com os princípios da convivência social. Como outro, alguém, já ouviste um episódio em que alguém perdeu a vida porque faltou com respeito ao seu semelhante? Já ouviste outros, não é, que pinta o nosso mundo, não é, através de alguns certos comportamentos negativos que já cefaram milhares de vidas aqui na nossa história, porque a pessoa foi incompetente de não ministrar o perdão para o seu próximo. Bem, este é o assunto que nós vamos falar hoje de perdão, né? Alguém de manhã, interessantemente, me fez a seguinte pergunta: irmão Fred, como nós devemos lidar com uma pessoa que constantemente nos faz mal? Bem, eu próprio, vosso irmão, conservo cristão, graças a Deus, pela sua misericórdia, realmente eu já passei tipo de barbaridade por parte dos meus irmãos que professam a mesma fé. Foi uma experiência tão dura que nem mundano até então já fez comigo. Perdeu-se vidas. Terrível. Na verdade, foram factos convividos. E essas experiências, pelo menos, amaduraram o meu modo de ver as coisas e a realidade de perdoar. De que não é um facto fácil, mas é um facto difícil. Se alguém diz que perdoar é um simples facto de declarar fim de exigência, né? Para poder termos uma paz superficial, eu preciso declarar para meu irmão, ele está ultrapassado, já não precisamos mais e tal, mas ao mesmo tempo conservamos conosco mesmo certas reservas. Então esta pessoa realmente ele não perdoou, simplesmente evitou. Então, o que é o perdão? Então, bem, nós precisamos ir para além da realidade do perdão, porque o perdão não é um simples facto de eu declarar para o meu próximo, olha, está tudo bem, mas de quanto que na realidade não está, não é um mero ato de eu declarar desculpa ou de declarar uma paz superficial para alguém, não, mas perdão vai para além do que isto. Bem, olha as experiências que eu falei. Se lembra que todos esses problemas teriam sido resolvidos caso pudesse se ministrar perdão? É verdade. Pois bem, a ausência de perdão gera morte. Quer para a pessoa que priva o perdão e quer para a pessoa também que não recebe o perdão. Os ambos são passíveis de morte. Então, perdoar alguém não é fácil, lembra-te. É difícil.
No ponto de vista bíblico, perdoar é justificar. Justificar é reconciliar. Então, isto aqui que significa perdão, no ponto de vista bíblico. Isto aqui é perdão. Bem, o irmão sabia claramente que de todas as pessoas que já te perdoaram, te deram a vida? Já paraste para pensar? Bem, pense comigo. Uma vez te encontraram a roubar. Alguém te diz, olha, te encontraram a roubar e tal, mas está tudo bem, está ultrapassado, esquece. E você ouve que alguém, se calhar, ele estava envolvido na mesma prática, mas se for a vida. Ou seja, se for a morte. Esse é o termo correto, é esse. E já se perguntaste o que o ato de um simples perdão que alguém te ministrou significou? Significou vida. Alguém talvez já lhe perdoaram o adultério. Sabia claramente que houve alguém que, através do adultério, o seu marido vingou-se, matou aquele que adulterou, se calhar sua esposa. Então, quando teu esposo te perdoa, ele te deu a vida. Porque esta prática de quebra dos princípios matrimoniais custa vida por parte de muitos. Então, perdoar não é um simples fato de declarar fim da exigência. Não. Mas perdoar é dar a vida. Quem te perdoa te deu a vida. Porque as mesmas práticas em que a pessoa foi tolerante contigo, entenda que existem pessoas que nunca serão tolerantes e serão intolerantes. E tu terias perdido a vida. Razão pela qual eu trago este assunto. O porquê que Cristo diz que nós devemos perdoar os nossos semelhantes. Abra ali a palavra de Deus ou me acompanhe ali na palavra de Deus através do texto de Efésios capítulo 4, no seu versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos e perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O perdão de Deus é salvífico. Deus, ao nos perdoar, Ele nos declara justo diante do Pai, nos reconcilia com o Pai e nos torna digno de vida, mesmo sendo indigno de vida. Toda vez que nós perdoamos alguém, nós demos a vida, por isso que perdoar tem que exigir um sacrifício. Quando alguém diz que perdoar é fácil, está mentira, é porque nunca se deparou com situações probantes, com situações difíceis. Porque perdoar nunca foi difícil, porque perdoar nunca foi ato humano. Porque perdoar, isso aqui não, uma tendência herdada dos nossos pais. O egoísmo reclama os direitos próprios. Sempre que os seus direitos lhes são furtados por causa da invasão, por parte de algumas pessoas que abusam os princípios da convivência social, então acaba por ressurgir em nós, na verdade, princípios ou tendências de revolta. E esta tendência é satânica, é diabólica. Toda vez que, às vezes, alguém nos abusa, alguém comete conosco, alguém comenta sobre nós, alguém, ele tenta manchar a nossa reputação por causa de calúnia, difamações, outras coisas, e nós condescendermos com espírito de zanga, com espírito de crítica, com espírito de maledicência, agindo no espírito semelhante, revelamos claramente que a gente não estamos convertidos e o perdão de Deus não surtiu um efeito salvífico e transformador. Então, querido, a meditação de hoje, o que eu quero trazer para você é: todos nós já recebemos perdão. Lembremos-nos de que nós já recebemos vida de nossos irmãos. Já recebemos. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No João, capítulo 3, versículo 16. Também no João, primeira de João, capítulo 3, versículo 16, diz que como Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós, nós também devemos nos entregar pelos nossos irmãos.
E um ato de você se entregar para o teu irmão é, às vezes, perdoá-lo. Só. É simples isso. Lembrando de que eu estou a perdoar alguém, estou a poupar a vida de alguém. Porque se houvesse que condescender com o espírito de reivindicação dos meus direitos, isso pode acabar por cefar a sua própria vida e acabar com a sua existência. De facto, não vai no céu se ele não confessar enquanto ele cometeu aquele ato ilícito. E também você que condescende com o espírito de zanga, também se não se converter a tempo, também morre. Igualmente nós também vamos morrer. Então, quer um, quer o outro, nós todos, queridos irmãos, precisamos de um genuíno arrependimento. De modo que precisamos aprender a perdoar os nossos semelhantes. De modo que precisamos liberar o perdão, porque o perdão dá vida. E dar vida não é fácil. Cristo, quando ele veio para dar a vida, não foi um ato de mar de rosa. Ele não estava andando num cortejo festival, não. Ele estava numa agrura, numa dificuldade, num conflito terrível para poder se dar a vida. Então, para ministrar perdão a alguém, lembra-te que você está a ministrar a vida a alguém. E isto precisa ser feito com o espírito de uma extrema santificação e consagração, para que nós não carreguemos o espírito de mágoa dos nossos próximos. Não. Diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 17, no seu versículo 3, diz que se o teu irmão pecar contra ti e vier a ti para lhe pedir perdão, perdoa-lhe. Né? Devemos perdoar. E Ellen White ela vai para além deste texto dizendo de que nós não devemos considerá-lo como indigno de confiança. Então, se nós declaramos perdão em alguém, mas ao mesmo tempo lhe declaramos no fundo do coração que é indigno de confiança, nós não perdoamos, irmão. Este perdão não foi de coração. Irmão, que perdoe de coração. Perdoe de coração. Esta é a vontade de Deus para com você e para comigo. Que o Senhor venha nos abençoar. Amém.